projeto, que é o Aurora da Pineal. E a gente decidiu iniciar, inicialmente falando um pouquinho sobre o conceito, né, de saúde no olhar da perspectiva da saúde integral, né, meninas? Só que, para a gente iniciar ele, antes de tudo, a gente gostaria de explicar para vocês um pouquinho o que é o Aurora da Pineal, né? É isso aí. A Aurora da Pineal, na verdade, já é um segundo projeto, né? A gente começou com o Despertar da Pineal, onde a gente começou a trabalhar aí toda essa questão de um olhar voltado para a descalcificação da pineal, né? Hoje em dia a gente já sabe que tem muitas influências externas e também internas que calcificam essa glândula, que também é responsável pela nossa saúde, né? Física e emocional também. E com o amadurecimento desse projeto, a gente passou para a Aurora da Pineal, que a Aurora é o renascer da pineal, para que a gente pudesse estar aí aprofundando ainda mais em todo esse universo aí do mundo da pineal. Falar um pouquinho sobre essa totalidade, né? E aí agora, quando a gente já entra jogando esse despertar da consciência, que eu acho que muitas pessoas estão precisando totalmente, vocês concordam? Exatamente. A saúde, ela precisa vir em primeiro lugar, porque no meu ponto de vista, hoje a moeda mais cara que a gente tem depois do tempo é a saúde. Vocês concordam? Exatamente. E a pineal descalcificada, né? Descalcificada, a gente consegue aí aprofundar em nós mesmos. E na verdade a cura começa dentro de nós. Por isso o link com a saúde física também. Então a gente não tem como separar todo esse universo. Para a gente falar de saúde, a gente precisa falar do todo. Exatamente, porque a gente nós não estamos separados, Não. né? Quando a gente entende essa consciência, quando a gente traz essa consciência de que esse planeta ele é regido através de uma vida que está a todo funcionamento, se a gente for parar para pensar, a gente faz parte daquilo que existe, porque está dentro, né? Nós estamos dentro disso. Nós não estamos separados. Nós não né? estamos Nós fazemos separados. parte disso Isso aí. Estamos inseridos no universo, no sistema, na natureza, em tudo que existe, nós estamos inseridos. Exatamente. E aí, gente, pra gente poder dar o start sobre saúde, eu trouxe aqui, né, de acordo com a OMS, o que é saúde, que é o estado completo de bem-estar mental, físico e social, e não somente a ausência de doenças e enfermidades. Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre isso? Porque quando a gente lê, simplesmente... Lê mais uma vez pra gente aí, pra quem não prestou atenção, o que é esse conceito? É o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não meramente ausências de doenças ou a enfermidades. Eu acrescentaria mais duas coisas, emocional e vibracional. Emocional e vibracional. Então, a saúde, ao seu ponto de vista, seria o estado completo de bem-estar físico, mental, social, emocional e vibracional. Exatamente. Por que, Vanessa? Porque tudo começa com a frequência. A vida é uma frequência. Todos os nossos órgãos, tudo que a gente está segurando aqui, possui frequência. E a frequência que a gente vibra no momento, vai, né? A partir dessa frequência, ela vai estar ali atingindo o nosso corpo físico, o nosso ambiente. E o que acontece também? A emoção, né? A emoção que a gente está ali emanando naquele momento também interfere nessa frequência. Quando a gente modifica a frequência para mais baixa, ou que seja, a gente desequilibra o nosso corpo físico. Exato. Então, mais pra frente, a gente vai explicar mais detalhado sobre isso, porque a gente tem várias vórtices de energia também no corpo, né, que tudo vão gerando frequências, e a doença é o quê? O desequilíbrio dessas frequências, dessa totalidade. dos órgãos, né, de tudo que rege o nosso... Exatamente, o nosso organismo. É o nosso campo. Esse né? organismo que é vivo, assim como a natureza é viva, né? Exatamente. E a epigenética, né, ela já nos mostra que o campo onde nós estamos inseridos
muda também a nossa frequência, o nosso emocional, o modo de viver, através também das crenças, de tudo que nós estamos vivendo ali. Então, se hoje, né, eu tenho uma predisposição a certo sintoma, a certa doença, se eu estou inserida num meio onde eu tenho uma alimentação não saudável, eu tenho costumes, né, que me levam cada vez mais à doença, eu também vou ativar isso tudo através do campo. Isso fala muito sobre a questão dos genes, né? Isso. Porque às vezes a gente pode vir com uma predisposição a uma doença. Porém, o que realmente me faz desencadear essa doença? Sim. Porque, um exemplo, o Pedro, ele mora no mesmo bairro que o Cláudio. E o Pedro vive nas mesmas condições que o Cláudio. Porém, o Pedro é super saudável e o Cláudio, ele tem muito problema de saúde. E o que diferencia um do outro? É essa questão. Assim como, exemplo, no Covid, a gente teve muitas mortes, a gente teve muitas pessoas em estados graves, a gente teve muitas pessoas em estados médios de saúde que tiveram ali sintomas, mas que foram tranquilos, e teve pessoas que não sentiram nada. Teve pessoas que despertaram. Vou dar um exemplo meu, porque eu não tive problema de saúde mental nenhum. Para mim foi assim, em meio ao caos, eu tava num mundo completamente diferente, porque eu me senti muito bem. Você foi não um estava momento pra mim vibrando muito bom. no medo, né? Isso. Você não estava vibrando no medo. Então, essa perspectiva da gente trazer esse ponto de frequência é muito importante dentro da saúde. Porque, na verdade, não é o que chega no nosso campo. É como o nosso campo está, Absorve, né? como a gente está, aquilo vai definir o que vai causar no seu corpo. Porque você falou do Covid. O meu campo, o meu terreno, tanto biológico, físico, o campo físico, né, o nosso terreno biológico, como o nosso campo emocional, ele está fortalecido, o que chega vai ter menos impacto na nossa saúde. Menos influência, né? E é isso, às vezes uma pessoa no Covid estava ali já com uma imunidade ruim, uma vitamina D baixa, totalmente voltada para o medo. Né? O medo a gente sabe que faz aquela confusão toda com cortisol, que vai dar problema lá, baixar a imunidade. Então, tipo assim, a forma que você está recebendo esse vírus, essa informação, né? A forma que a pessoa está falando com você, o seu estado é que vai definir o que vai gerar. O que vai gerar. Então, é essa chave que a gente precisa virar. Exato. É preparar o nosso campo, porque vírus, bactérias, pessoas o tempo todo nos tirando da nossa estabilidade emocional, não vai parar de existir. E a gente não tem controle sobre isso. E a pineal é isso, a gente descalcificar ela para a gente enxergar como que a gente tem a ferramenta para autocura, para se autodespertar, para a gente preparar o nosso campo. É como se fosse uma guerra. Exatamente. Você está preparado. Não que não vai ser atingido, mas a Tá sequela preparado. daquilo, né? Exatamente. É o que vai definir. É observar e perceber o que eu estou permitindo entrar no meu campo, seja o meu corpo físico, seja aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, o que eu escolho hoje ver, o que eu escolho ouvir e sentir isso dentro de nós, né? Porque tudo vem desse campo vibracional que nos remete o quê? Às emoções, porque Por isso que não tem como separar. é impossível Impossível. separar. Separaram em algum ponto. Foram colocando partes ali, partes aqui, e nunca esse quebra-cabeça monta. Isso. Então, por isso que às vezes você não chega nunca na raiz, na Da causa situação. do problema. Aí entra uma questão, porque eu acredito que seja complicado de entender, Mais fácil de sentir. Quando você fácil de sentir quando se quer. quer, se quer. Porque- Porque para os interessados. Isso, Que porque querem. o quê? Falar é fácil. A teoria é um outro ponto. Mas como que a gente aprende? Se expondo. Como que a gente cria imunidade? Se expondo. E como que a gente coloca isso na consciência, na vida? Como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia? Porque o sistema nos remete a um outro caminho, né? É mais Porque fácil. é o caminho que seja mais fácil. Mas será que esse caminho mais fácil é o verdadeiro?
E, na verdade, a gente vive num momento em que as pessoas, nós todos somos muito imediatistas, né? Cada vez mais as coisas estão chegando muito prontas pra gente. E, às vezes, no impulso, a gente nem lê, nem observa, não repara nada. De sentir, né? De sentir. De observar. Então, assim, a nossa ancestralidade, a Dani sabe falar melhor que isso, tinha muito essa cultura também, né? De estar olhando no céu, uma lua. Contato com a própria natureza, né? Quando a gente fala, às vezes você tá até manjado esse negócio. Sim. Se conecta com a natureza. Gente, porque nós somos a natureza. Até com o próprio Tudo tá próprio dentro, fato é. de observar os outros, né? A gente fala, por exemplo, pra gente fazer a troca lá, gasosa, né? O oxigênio, gás carbônico. E aí depois quem que faz essa Transmutação, essa né? o quê? A própria natureza, né? Então, quanto Ela mais a sim. gente está afastando da natureza, mais está Estamos acontecendo. afastando de nós mesmos. Está afastando de nós e mais adoecendo. Mais do que isso. Porque Isso essa aí. troca aí não está acontecendo de forma Natural, natural. certo? Então, como se a gente tivesse Exatamente. que, por isso que fica pesado o ambiente. É, por isso que a gente tem adoecido muito. É, isso. E assim, vocês acham que diante esse conceito aqui de saúde, que você até acrescentou a questão emocional e vibracional, dentro do meio que a gente está hoje, é possível ter saúde? Sim, nós temos muita informação. É isso que vai fazer diferença. Só que eu acho assim, que a saúde, ela não é um estado fixo, Muito bem. né? Ela pode variar, né? O importante é a gente sentir como que o nosso corpo está hoje. Porque tudo começa no sutil, né? Começa lá no emocional, começa lá atrás. E se a gente para de sentir e observar, se nós não estamos no presente, nós não entendemos o que o nosso corpo está falando. Então, se a gente parar para observar o que o nosso corpo está falando, a gente consegue entender. Me fala a pergunta de novo aí. Vocês acham realmente que é possível ter saúde hoje, no meio em que a gente vive, nessa sociedade? Então, sim, aí a gente começa a prestar atenção nisso, né? E o importante é não ficar no peso que eu carrego do outro. O importante é você observar para não vibrar no negativo. Porque se você tem uma indisposição hoje e não olha para isso, amanhã aquilo piora e você não olha para isso, amanhã piora mais, né? E você não olha, aí sim você adoece. A gente começa a absorver o campo Isso. de outras pessoas, outro noticiário, Isso adoece. outra coisa que o fulano falou pra mim, o ciclano falou pra mim, e eu não tenho voz nenhuma daquilo que eu acho, né? Isso. E a partir desse momento você acredita que a gente vai se perdendo. Isso. E aí fica difícil ter saúde. Fica difícil ter saúde porque eu não consigo me conectar comigo mesmo. Eu preciso, Ter essa né? Se resposta, eu tenho né? um dia triste, o importante é se permitir aquele dia para sentir, entender e não permanecer na tristeza, né? Procurar ajuda, procurar algo para poder elevar a vibração para eu não continuar. Porque sentir tristeza é normal. É né, normal, gente? por isso que não é um estado fixo. O medo é importante. Isso. Todos os sentimentos, eles são importantes. A gente não pode Ignorar, anular eles, né? ignorar. O negócio é você não manter esse estado frequencial, Durante muito vibracional tempo. por muito O que tempo. Porque é o tempo que vai determinar se eu vou ficar doente ou não. E E outra- aí essa vibração, essa frequência que vai estar emanando para frente, que você vai receber aquilo muito mais. Então, por isso, não se manter numa frequência muito baixa por muito tempo. E eu né? acredito que é infelizmente isso que está acontecendo o tempo todo. E qual seria o real motivo disso? Por que nós estamos realmente adoecendo? Acho que Seria por uma questão social? Porque aqui a OMS fala muito sobre essa questão de que o meio social, né? O social também envolve o bem-estar, a ambiência, nossa né? saúde, Aonde você a está ambiência. inserido, ele É vai aquilo, né, ser que nós reflexo. falamos lá atrás sobre a epigenética, né? O meio que você está inserido vai moldar. Vai moldar, sim. Então, aquilo que a gente está se alimentando fisicamente, mas também de informações, vai gerar a sua frequência, que vai gerar o seu estado de saúde. Então, de que você tem se alimentado? Então, na parte aí, né, social, não estou falando de social valor,
a vida né, financeira, a condição da sua vida só social, não ali, né? Mas sim, você pode escolher, mesmo estando às vezes num ambiente, fugiu a palavra no momento, que não tem uma geração de recursos muito grande, você pode criar uma realidade ali, vibracional maior. Isso algo aí. assim. O que a gente, mais uma vez, parece ser algo difícil, mas é possível. Porque é o estado que nós escolhemos aqui dentro. É meio que todo mundo vai repetindo aquilo que está vendo e não para prestar atenção. Às vezes eu estou repetindo o comportamento de um vizinho, de um pai, de uma mãe, e eu estou gerando algo pro meu campo, porque aquilo não é meu, eu vejo, né? E aí eu preciso mudar isso. E como Como, fazer né, Dani? isso? Mudar isso. Se esse padrão, muitas das vezes, Dani, vem da família, não somente do ambiente externo, porque às vezes o Pedro tá lá naquele estado lá, naquele lugar que é totalmente desfavorável, e o Cláudio também. Mas o Pedro, ele vê um mundo como se fosse a coisa mais brilhante que ele tem daquele jeito. Né? E o Cláudio ainda, ele já está doente e aonde ele vive é um ambiente que não é desfavorável. Então, porque a mãe dele, o pai dele vive também nesse ambiente ao qual aquilo ali, ele cresceu com essa raiz dos pais. Então, o que determina isso é o sentir. O que captou lá da sua ancestralidade e o sistema nervoso pode sentir. Então, o que determina é o sentir. Então, às vezes, um não sentiu tanto como o outro, né? Ele se vinculou mais, mas o importante é se diferenciar disso. Então, a partir do momento que eu deixo com os meus pais, né, aquelas crenças que são limitantes, aquele peso que não é meu, eu tentar resolver para eles e não dar conta do que eu própria tenho que resolver para minha vida, para minha evolução, né, para o meu fluir na vida, isso vai me atrapalhar. Então, eu preciso me diferenciar, olhar para aquilo tudo, deixar com eles o que é deles, honrando a minha vida, a vida que eu recebi, e aí sim eu fazer diferente deles, sabendo que eu vou continuar pertencendo a essa família, mas eu tenho a permissão, eu preciso fazer diferente, né? Para não carregar essa mochila pesada, né? Que vem lá de trás. Mais uma vez, tem que querer. Tem que querer. Né? Tem que estar disposto também a passar por um processo. Porque uma vez que a gente modifica que processo? Isso, a gente precisa entender que a gente vai seguir. E eu não sei vocês, mas eu acredito que o caminho é único, é nosso mesmo, a busca é interna, né? Não é só a busca por dentro, porque quando a gente abre essa visão de toda a totalidade, a gente percebe o quanto que a gente precisa se modificar no que está fora, nos nossos fatores aí de relacionamento, de saúde, né, de trabalho, social como um todo. E isso, querendo ou não, também gera algumas porque nós estamos, né? a gente chama isso de simbiose, né? Nós estamos com o nosso sistema familiar e com o meio em que nós estamos inseridos, que às vezes não é muito favorável, nós nos misturamos, nós fazemos uma simbiose. E essa simbiose, às vezes, é difícil de sair dela, né? Mas a partir do momento que a gente começa a entender, porque muitas vezes está lá no nosso inconsciente. Então, trazer para a consciência é uma forma de entender o que está fazendo eu não conseguir fluir, né? O que está fazendo eu me bloquear, para a partir daí eu conseguir me diferenciar. E vocês acham que está faltando a busca pelo conhecimento, o interesse? É engraçado, né, que a gente vive num momento de um mundo que a gente tem muito acesso à informação. Vocês concordam? Demais. O que a gente quiser saber, é só um clique e a gente tem essa informação. Coisas que antes a gente tinha que ficar pesquisando em biblioteca, livros e livros. Eu já cheguei na fase, né, Você já pegou outra? Ela veio de biblioteca municipal, outra geração. Ficar procurando algo que a gente queria saber.
e a gente nem sabia que existia, e era assim, o universo tinha que empurrar mesmo, a gente despertar para alguma coisa. E gastava muito mais tempo pra Muito, isso, consumia muito tempo. Aí, ao mesmo tempo que a gente tem esse monte de informação, é como se a gente enchesse de informação e não usasse era nada, não usou nada. E aí, meio que você só passa assim, ó, você não capta, né? A sensação que eu tenho, A às vezes, dopamina, até às vezes por mim mesmo, né? A gente tá no automático da mente, do piloto automático. Você, ouvi falar disso, eu ouvi falar disso, alguém falou isso mesmo, isso aí é conspiração, isso aí é bobeira, não sei o quê. Mas ninguém questiona, ninguém busca a verdade. Perfeito. Porque tudo é ponto de vista sobre o que a gente fala, todo mundo vai ter um pensamento sobre aquilo, toda a história tem vários lados, todo estudo científico Não existe certo e errado, né? passa por processos, pode hoje ser muito bom, ter comprovado, amanhã já mudou, Verdade. mas o que falta para nós e para o todo é o interesse na informação e o interesse de ir lá e ver se aquela informação É filtrar, né, Vanessa? real. Filtrar, se e filtrar aquilo. Se faz Exatamente. sentido, se faz sentido pra você, né? É porque é isso, porque é muito do que faz sentido, porque na verdade tudo que a gente busca para nossa cura tem que fazer primeiro sentido pra gente. Falando da cura mais no campo mesmo Total. desse universo quântico Você mesmo, tem que se né? conectar com aquilo, Com né? aquilo. Até mesmo uma medicação que a gente vai tomar, né, quando a gente tem um tratamento alopático, se a gente tomar aquela medicação por tomar, aquilo não O gera resultado não vai ser o vai mesmo, demorar, né? tá, tem química, tem tudo funcionando. Cara, mas quando você intenciona, É quando você sabe o completamente porquê que diferente. você está tomando aquela cápsula, o que ela vai entrar no Todos seu os corpo, dias, né? e onde ela vai estar entrando, o que ela vai estar fazendo, muda completamente o jogo, a visão da vida. Então não é fazer as coisas no automático, porque você tem que prestar atenção. E a gente está muito perdido nesse de não estar no presente, né? Não estar no agora. Tem hora que você toma um remédio, aí passa 10 minutos e fala, mas será que eu tomei aquela cápsula mesmo? Nem lembra, né? Nem lembra. Aí às vezes você tá Ou toma deixando, de novo. toma de novo, ou você deixa de tomar, você não está prestando atenção. E me pego, isso é um treino, porque eu me pego Eu também. Nossa, várias acho que vezes todos fazendo nós, isso. porque o A tempo gente- está passando muito rápido, a gente a tá com gente- um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. Exatamente. A gente precisa parar. Porque a gente está respirar, falando sentir. sobre esse assunto, mas nós mesmos estamos no Com processo. certeza a gente tá dentro, né? Porque Não a tem nossa como. mente está condicionada a viver uma vida que ela sempre viveu. A mente Então, assim, preguiçosa, para ela criar novas conexões Conexões neurais, neurais. sinapses, você É tem que insistir desafiador. muito. Você tem que mudar esse comportamento, você tem que persistir. Então falta para as pessoas a informação, filtrar, persistência no conhecimento que ela escolheu seguir. Coragem, né? Coragem. Então, eu acho que é isso. Apesar de ter muita informação, não se faz nada com ela. E isso E a gente tem aceitado muito o que vem, talvez lá de muito grande. As pessoas aceitam, nós aceitamos, estamos um outro, vivendo aquilo e não sabem nem o porquê daquilo, né? uma outra parte que você acabou de me abrir agora, a Dani vai saber explicar muito sobre isso também. Você resumiu, né, essa pergunta que eu fiz no início da busca, né? Eu acredito também que as pessoas andam colocando muito a culpa no que está fora, mas e eu? Porque a culpa tá no vizinho, Tá no pai, a culpa tá no pai, tá na mãe, Tá no tá no meu governo. trabalho, tá no governo, tá no médico, tá em qualquer lugar. Mas e eu? Eu tô mudando meus comportamentos Para gerar uma nova para vida, né? gerar uma nova vida, para melhorar a minha saúde. Eu coloquei ali que eu vou acordar às 5 horas da manhã para fazer minha atividade física, que é o único horário que eu tenho. Mas Tem uma desculpa. sempre existe uma desculpa. Sempre vai ser a vítima. E será que nós... Você não tá aí colocando no lugar de vítima? Eu já me coloquei muitas vezes. A desculpa para eu não ter sucesso em algumas coisas na minha vida É essa. era sempre porque, quando o fulano fizer isso, quando a minha vida acontecer isso, mas e eu? Isso, Aí dói, porque quando vai apontar o a dedo pra verdade, gente, né? Aí entra a questão do julgamento, É. né? Então, todas as vezes que eu julgo, eu estou excluindo algo em mim mesmo. Porque nós somos, é o espelho, né? Se eu julgo é porque eu estou sentindo aquilo está dentro de mim. E se eu não mudar o meu ponto de vista, eu vou repetir aquilo. Porque já está dentro de mim. Então, E aí, o julgamento
né, me traz também uma autossabotagem. E nossa, demais, né? Nossa. E dentro da constelação a gente consegue também trabalhar isso? Conseguimos trabalhar isso porque nós conseguimos trazer para a consciência, né, através de perguntas, através de falas sistêmicas, trazer para o campo. Então, quando eu paro e tenho uma dinâmica de constelação, eu trago para o meu consciente algo que estava oculto. Então, na constelação familiar, eu consigo acessar lá atrás o que estava excluído e trazer à tona. Quando eu trago à tona, fica muito mais fácil de olhar e fazer diferente do que antes, quando estava tudo lá dentro, eu estava nesse emaranhamento sem saber por onde começar a resolver. Perfeito. Então a constelação traz a consciência para que eu consiga dar um lugar para aquilo que estava excluído e achar o meu próprio lugar no sistema, né? No campo onde eu estou inserida. Porque se eu estou julgando, eu não estou no meu próprio lugar. E eu só tenho força para a vida, né? Para uma vida saudável, fluida, de sucesso, quando eu ocupo o meu próprio lugar. E muitas das vezes a gente nem tá percebendo que a gente tá onde a gente tá. Não, na A maioria das vezes, né? Como assim eu não tô dando... Eu não tava vendo isso, A né? gente só reclama que tudo fica repetindo na vida, mas de novo tá dando errado isso, essa área da minha vida, de novo tô atraindo as mesmas pessoas, de novo tô com dificuldade financeira, mas de novo. E aí a vida, ela repete novo, esses novo. padrões. Oh, Deus! Ela repete esses padrões para que eu veja. Então, também não é excluir essa repetição de padrão. É para que eu veja onde eu preciso melhorar dentro do que está repetindo. Porque se está repetindo, é o universo, a vida, né? Cada um fala de uma maneira, mas repete para que eu perceba. Aí repete de novo para que eu perceba. Se eu não estou alinhada, se eu não estou no presente, eu vou só repetindo e não vou dar importância para aquilo. E a vida tá lá. Ei, olha pra cá. Tá vendo te como sacolejando, que o campo né? é perfeito? O corpo, ele O fala. corpo fala, o campo fala, tudo fala. Então, assim, é muito bom a gente, quando nós estamos num emaranhamento, não sabemos como começar a resolver aquilo, parar, respirar e se perguntar, por que eu estou sentindo isso? O que o meu corpo quer dizer com isso, né? Então, a resposta geralmente vem. E se não vier, né, precisa de um olhar externo, né? De uma terapeuta, de alguém para poder direcionar isso. E você tava condicionar, né? Uhum. E você falou uma coisa importante sobre as perguntas, né? A frequência das perguntas. E quando a gente fala em perguntas, é muito importante o tempo todo a gente jogar essa frequência da pergunta em tudo que a gente for fazer na nossa vida, em coisas simples do dia a dia. Mas o mais importante é a nunca pensar na resposta. Porque quando a gente dá uma resposta, Verdade. a gente se limita apenas a uma opção. Você já pensou várias vezes na vida, eu quero viajar para aquele lugar. Ah, mas não vou não ter dinheiro, eu não ganho para isso. Mas Pronto. aí vem o julgamento. Aí você vê o julgamento que interrompeu o pensamento. Se você fica na pergunta, você vai fazer o quê? Como eu posso criar mais isso para eu ganhar mais dinheiro? Como que eu posso... né? Você vai abrir no campo, esse campo quântico que a gente fala. Aí você começa a atrair as pessoas certas, né? As situações certas, e um dia você vai lá e vai realizar aquele desejo. E tem um exercício muito bom para isso. Você pega um copo d'água, enche ele de água e faz a pergunta antes de dormir. Aí você faz a pergunta, coloca o seu copo de água lá, e no outro dia você faz a mesma pergunta e bebe o copo d'água. A resposta sempre vem. Ah, é? Vou fazer hoje à noite. E o mais importante é ter presença para ouvir essa resposta, Sim. né? Perguntar se meus E meninos... coragem para ouvir essa resposta. Para ouvir a resposta, porque vai te falar não, mesmo você querendo falar sim. É verdade, nem Tudo sempre é o que liberação, você né? quer ouvir, né? Exatamente. Sim. Isso é muito importante. A maioria das vezes não é o que carrega. você quer ouvir, é só porradas. Agora, o pessoal que não sabe. Mas faz parte, né? E, assim, a gente, muitas das vezes, a gente não tá consciente de que a gente tá emitindo coisas negativas pra gente mesmo, né? Igual a gente falou, nós estamos totalmente no automático, nós não percebemos o que nós estamos
atraindo para nós mesmos, vamos dizer assim, E falando de em nós estado mesmos. de frequência e falando de nós mesmos. Porque atrás existem crenças, existem o fator social externo e existe também as pessoas colocando, né, coisas delas, Ponto de vista delas, né? isso, sobre nós e enfim, junta esse emaranhado. Concordam, meninas? Sim. E assim, vocês acham que é possível da gente ter saúde sem o domínio das emoções e da mente? Domínio? Na minha opinião, é opinião. Eu também acho impossível. Até a gente tendo já é um pouco difícil, né? Não que a gente tenha 100% também, mas a gente busca, né, o equilíbrio ali a partir do momento que a gente conhece o principal, que é essa totalidade, né? Da saúde mental, do físico, do espiritual, que não tem como também separar, é impossível. Então, eu acho que é impossível ter saúde sem esse domínio da mente e das emoções, e eu vejo muito hoje as pessoas pouco se importando para isso. Exatamente. E é por isso que é importante o autoconhecimento. Mas o que eu vou fazer com esse autoconhecimento para eu me reequilibrar, me reorganizar? Porque você precisa ter um direcionamento, né? Pra seguir esse caminho aí, Mas tem coisas simples, né? A gente Pode fazer. tá fazendo. O negócio é É você sempre começar. simples. Eu acredito que tudo está no simples. A fisioterapia ensina muito sobre isso. É a simplicidade que é o que resolve o problema. A gente tende a dificultar sempre, né? É da nossa mente, parece, né? Da Acho nossa... que vem de uma questão lá de trás mesmo. A gente Sim, tem porque esse- antes era tudo muito difícil, né? Era tudo muito escasso, muito difícil, acesso à informação, acesso à saúde. Então, nós viemos com essas mesmas crenças, que para dar certo precisa ser muito custoso. E às vezes não, às vezes está na nossa frente, está muito mais fácil de resolver. A gente dá uma A gente volta. vai por um caminho muito mais longo para resolver. Aí depois a gente fala, meu Deus, estava aqui, eu não vi. Mas às vezes foi talvez não necessário era dar a hora, volta, não né? era a hora. Sempre é necessário. Eu sempre acredito que as coisas chegam na hora certa pra gente. E a gente atrai também. A gente atrai, Coisas lógico. ruins e coisas... Né? né, Mas boas, aí já parte né? desse campo, né? Então vai chegar aquilo que você tá emitindo. Na hora certa vai chegar. Por isso Aí às vezes que ele vai falar assim, nossa, mas você é uma pessoa tão boa, fulano é tão bom, por que ele ficou doente? Por que será que ele ficou doente? Porque as doenças também vêm para nos ensinar muitas coisas. isso aí. Sempre vem pra nos ensinar. Tem coisas muitas que, né? A doença é mensageira. Ela é um mensageiro. E muitas pessoas que atingem cura para doenças, às vezes, que nem para a ciência tem cura, para ciência, é porque elas geraram ali uma nova forma de pensar. Elas começaram a olhar para a doença Modificaram, né? de uma forma diferente. A gente tem vários exemplos aí no mundo, né? O Exatamente. Joe Dispenza foi um, Né? né? Que falaram pra ele que ele nunca mais iria andar. E hoje ele é um dos maiores caras, vamos dizer assim, um cara extraordinário. Porque ele trabalhou a mentalização ali, foi através dessa mentalização que ele Se conseguiu. Tem também um bailarino que o médico chegou pra ele, eu esqueci o nome, mas hoje tem uma professora, a única aqui no Brasil que trabalha com o método dele, porque esse bailarino também sofreu um acidente na época lá da Broadway, dos anos 70, e o médico falou também que ele nunca mais voltaria aos palcos para dançar. E o que aconteceu? Ele ouvia dentro do hospital uma voz interna falando, não para de movimentar, não para de movimentar. Eu vi esse vídeo. Ele não conseguia se movimentar, mas na ele mente fechava ele o olho né? e forçava o corpo, o tronco, Tava mandando comando, mandando né? comando. E assim ele conseguiu voltar a movimentar os braços e depois as pernas, e ele continua a jornada dele sendo dançarino até o fim da vida. Chega até a arrepiar. Porque é coisa de louco. E às vezes a gente não Muita acredita no crença. poder da gente. Conseguem Eu sou. entender? Exatamente. E eu sei que é difícil a gente ter um diagnóstico difícil, né? A gente encarar. Isso. Aí a gente fala, Mas você a tá falando aí bonito, vitimização é o pior caminho. só que você não tem mais escolha, você está doente.
O que você vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? Vamos resolver a situação. Né? Todo problema, ele é resolvido, E né? se for a hora da gente morrer também? É a hora. Porque isso é inevitável, né, gente? Mas É o inevitável. importante é viver uma Mas é vida difícil equilibrada para que a receber. gente. Né? Né? E olhando sempre esse lado da mensagem da doença, porque às vezes somente o entender por que ela chegou Era o que né, você precisava. é o que você precisava. Às vezes era somente parar, e eu não paro. Era somente, né, entender que eu tive um trauma lá na infância, às vezes, né, buscar isso, porque às vezes foi algo tão difícil, tão excluído, e o meu corpo, ele guarda memórias. O Nosso corpo guarda, né, E nossas ele responde células. elas, né? Então, a partir do momento que você olha para aquilo e deixa aquilo, né, com respeito, sem julgamentos, também é uma forma, né, da doença ser mais fácil de achar o caminho de cura para aquele remédio, né, aquilo que você está tomando para melhorar, fazer mais efeito, encontrar um especialista, uma terapeuta, um médico, com mais assertividade. Tudo vai chegando. Tudo vai né? chegando, Quando o você- universo vai preparando a partir do momento que você dá um lugar para aquilo que Aquilo. ouve o seu corpo. Isso aí. Isso é importante. incrível. Por isso, todas as medicinas são importantes. E todas as medicinas precisam entender que elas têm que trabalhar juntas. Complementando, Para né? que a gente possa ter uma total, um pleno estado de saúde, realmente um verdadeiro estado de saúde. Então a gente precisa, né, eu acho que isso, mudando agora um foco, os trabalhadores da saúde, da atualidade aqui, hoje eles precisam, acho que tem que ser inserido na faculdade, tudo quanto é lugar, essa medicina de frequências, essa questão toda que a gente está falando Mas já aqui, tá chegando, né? é integrativa, porque Isso. às vezes a gente sente, não sei se vocês percebem isso, às vezes um olhar meio desdenhoso para as nossas medicinas. Sim, com Quando certeza é tem muito. Né? E vice-versa. Em vez de criar esse muro entre as medicinas, a gente precisa se ligar. Voltar à A raiz isso tudo. do que é. Porque né? se a gente pensar de um lado conspirador, há muitos interesses em não ligar essas medicinas, Sim, a ideia é essa. né? Vamos falar conspiradores, Daqui a pouco mas o para YouTube quem vai tirar quer... nossa live. Mas enfim, há muito mais interesse em permanecer no estado adormecido, que as pessoas vivem adormecidas. A Exato. doença, ela é lucrativa. E muito. Né? O problema não é a doença, o problema é se manter doente. É. Porque um acidente, que a pessoa teve um acidente, Um acabou, fator resolveu. externo, né? não Um tem vírus, uma interesse. bactéria. Agora, aquilo que te mantém doente, aquele O tempo vínculo todo. que você cria, em todo dia tá ali, comprando aquele negocinho pra tomar, se manter preso na doença é interessante. Já é Para atrativo, né? algumas situações aí. Então, há pessoas que não têm o interesse de unir essas medicinas. Isso. E por isso a importância de questionar, filtrar, vai lá e pesquisa. Você não precisa concordar com o que eu tô falando, com o que o outro fala. Mas é Vai, necessário. gente, porque se chegou a ter um mensagem aí pra ideal. você dessa fala, de alguma coisa, por que essa pessoa tá falando? De onde ela tirou isso? Tem charlatão? Tem. Tem conversa fiada? Tem. Tem. Em Tem todo de lugar, tudo. né? Em todos Sempre as vai pessoas, ter sempre vai isso. ter. Mas eu tenho certeza que nós três aqui estamos falando de coisas que a gente viveu, vive e vai viver. Tá trazendo diferença para as nossas vidas. Não é verdade? Então a gente tem um papel, um local de fala, de Isso. fala, Aham. propriedade. Nós estamos estudando, mas nós estamos vivenciando. Inclusive, E como é grandioso a gente enxergar isso tudo. perfeito. É divino. Não é fácil, Nem um pouco. mas é divino. Porque eu falo assim, na minha idade, no século que eu estou, nós estamos, hoje eu me acho assim, com saúde master, por não tomar um remédio controlado Pra dormir. pra dormir. Não Que é o ápice do momento, Isso. né? É um remédio pra acordar, um pra dormir, um pra viver. Exato. E não é por isso que eu não tenho dias tristes, que eu não tenho dias cansativos, não é por isso que eu tô estressadíssima. Tem dia que realmente eu tô com o sono desregulado, mas é normal. Mas aí É o você nosso sabe se ciclo. autorregular para isso, para não se Exatamente. manter Nesse nessa estado. vibração, nesse estado, para que você volte. Aí você volta rapidamente
para a sua essência, para o seu estado normal. Isso, mas Agora, se você se eu me mantém por muito autoconheço. tempo- Exatamente. Mas eu acredito que as pessoas da sua idade, né, os novos profissionais já estão com um olhar mais aberto para as integrativas, né? Sim, Tanto que já tem no SUS as 23 terapias integrativas inseridas no SUS hoje. E a né, gente por lei. tem... A gente só precisa torcer para que realmente realmente seja isso inserido funcione, mesmo, né? né? Que todas as pessoas passem a ter acesso a isso, A né? gente tem até os médicos, um excelentíssimo, que eu sou apaixonada, é o Zé Barros, Zé né? Barros. Sim. Incrível, né? Aham. Aí na pandemia deu um traz... show. Ó, você tá doido. Ele foi Nossa, se você ele não foi conhece que tava ele... na guerra, né? Uhum. E a coragem, Soube né? de lutar. falar. E agora tudo que ele falou tá sendo Tá sendo comprovado, comprovado. mas ele apanhou. E apanhou muito, Exato. né? E assim, onde que eu estava? Trazer essa consciência é muito importante por isso, então eu acredito que eu me sinto uma pessoa com um completo estado de saúde, de certa forma, vamos dizer, positivo por causa disso, né? Eu também já estive num completo estado de doença e eu vou dizer pra vocês assim, não era algo que eu estava vendo, foi automático. Eu entrei sem perceber e quando eu vi, nunca tive, a doença ela ainda não tinha manifestado no meu físico, mas ela estava no meu mental. Então, eu me senti completamente fora de mim, eu não sei sinceramente o que aconteceu, mas o ápice chegou quando eu travei meu pescoço e ele não mexia nem para esquerda, nem para direita, nem para alto, nem para baixo, enfim. Eu cheguei no médico e ele falou que eu tinha que dormir. Ele mandou eu ir dormir. E esse pra mim foi o ápice. A partir disso aí eu comecei a trazer essa consciência. Eu dormi, ele me deu um remédio, eu dormi. Porque a Andressa, as meninas fizeram liberação em mim, soltaram minha musculatura e tudo e nada Você funcionou. precisava de um... Nada funcionou. E o que o seu corpo está querendo te dizer? Para. Se você não parar, agora eu vou desligar. É isso aí. Mas você entendeu isso que o seu corpo está Eu querendo entendi. dizer. E por isso que você... Eu retornei a mim mesma, entende? Porque se Mas você foi não preciso volta e isso. não faz essa pergunta, aí você ia realmente... Isso aí. Tá tomando tarja preta. Total. Isso. Com 20 e poucos anos de idade. Aham. Isso aí. E o que Afetando tem, o que- e alterando toda a minha questão biológica. Exatamente. Não que, né, não seja, mas isso Às vezes é consequentemente... necessário, Então, né, a gente gente? fala, quando a gente tá Mas- no furacão, o remédio, ele tá ali pra nos salvar, apoiar, mas né? ele não é aquilo que vai te levar à cura. No caso, estamos falando do tarja preta. Porque aquilo tá mascarando os sintomas. É quando a gente fala na biorressonância, é procurar a origem daquilo. Quando se quer procurar A origem, também, mas né? por quê? Por que que eu tô dando esse dor no pescoço, né? Exatamente. Então você tem que ir lá na origem. Auto-questionar. E Eu aí- fui, eu quis isso. E aí a gente não é contra a medicação, porque ela tem que ser usada no momento que ela é necessária. Exato. Né? É Ela- muito útil. E é Nossa, útil, foi a real. melhor coisa que fizeram, né? A gente sabe que Somou. salva vidas, soma e tudo. Mas a gente precisa, aí quando eu te falando, ter a consciência em qual momento precisamos Tomar. não virar dependentes Isso daquilo. aí, dependendo. Porque é muito bom o efeito do remédio que você toma lá, ele tá falso, que tá resolvendo a sua vida. Exato. Não é? Só que aí você vai tendo que aumentar doses, aquilo já não te faz efeito mais. Aí você tá prejudicando o fígado, os rins, E a dose verdadeira tá aí de graça. de graça. Exercício físico. E aí, enquanto você faz o uso desse tarja preta, já vai inserindo comportamentos simples. Exato. Se conectando com a natureza, vai ouvindo Associado frequências, vai ao mudando o complemento, ele comportamento. inicia aí. E aí, Isso aos poucos, quando você for perceber, você vai conseguir ir desconectando aí do uso Isso aí. desse tarja preta, se for o caso, né? Nesse caso aí que a gente tá falando. E Então, é importante a gente ir lá nessa origem. isso aí. Né? E Não por adianta- isso que a gente fala que é tão difícil também adquirir essa saúde total. Porque será que eu quero mesmo mudar meus comportamentos? Porque, É você termo, né? porque às vezes a gente quer salvar todo mundo, a gente acha que dá conta de tudo sozinha, a gente vai fazendo isso, vai virando bola de neve, vai ficando muito pesado. A Essa bagagem é muito pesada
E aí a gente vai adoecendo, né? Então a gente tem que começar a aprender a falar os nãos. Isso. Né? Falar, dizer sim pra gente mesmo. Eu ia até te perguntar, começar com você, depois a Vanessa, depois eu falo. 3 dicas que você daria. Só 3? Porque senão vai ser muito. Você daria pra realmente ter o bem-estar. Então, dentro da visão sistêmica, né? Olhar para trás. Olhar para trás no sentido de saber de onde eu vim, honrar as minhas origens e poder fazer diferente. Isso é, diferenciar. Aquilo que veio antes me mover um pouco menos e a minha essência poder me mover um pouco mais. Nossa. Não. Profundo, até me emocionou. Quando eu faço essa diferenciação sem julgamentos, respeitando, sabendo que eu faço parte, eu pertenço, né? Eu não vou deixar de pertencer ao bando, porque o bando, nós somos mamíferos, então nós temos essa questão do pertencimento, de fazer parte do bando, mas que eu posso sim, eu tenho a permissão, isso quem permite, né? Quem faz essa permissão para eu fazer diferente sou eu mesma, a partir do momento em que eu cuido do que está aqui dentro. E a partir dessa permissão eu consigo fazer diferente, porque às vezes lá atrás não vai ter permissão mesmo, e eu vou ter só que ir, sabe? Outra dica é sair do jogo de vítima, salvador e perseguidor, olhar de fora, em qual aspecto eu estou. Eu estou sendo vítima hoje, eu estou tentando salvar todo mundo, eu estou perseguindo todo mundo. Cadê a minha essência nisso? Então, sair desse jogo que é a vida, né? Não quer dizer que eu nunca vou entrar no jogo, mas se eu entrar nesse jogo com consciência, eu tenho como dar um passo atrás e sair desse turbilhão, olhando para dentro, né? E a outra dica é fazer as perguntas, se conectar, né, com a minha essência, com a natureza, parar, respirar, porque a vida está passando muito rápido, isso é real. Tá tudo acontecendo com muitas informações ao mesmo tempo, então eu tenho que parar e respirar, porque se eu não fizer isso, não vai dar certo. Eu vou enlouquecer. Então, tem que parar, porque se a gente não para, é igual a Lara falou, a vida vai parar de baixo. E você, Vanessa? Não sei se são 3 certinho, mas eu vou ir falando. Eu também tô falando assim, né? Primeiramente, precisamos cuidar do nosso terreno biológico e o nosso terreno emocional. Então, cuide daquilo que você coloca para dentro do seu corpo, daquilo que você permite entrar no seu campo. Né? A gente fala de terreno biológico, é isso, cuidar da sua saúde mesmo, observar sua alimentação, os seus comportamentos mesmo alimentares. Igual a gente falou aqui das medicações, observa essas medicações aí que hoje você faz uso, começa a questionar sobre elas, o porquê você está tomando essa medicação, lembra o porquê que te levou a tomar essa medicação, começa a questionar e a observar o seu próprio corpo, porque o corpo ele vai falar. Às vezes você pode ver que um dia você está com vontade de comer mais alguma coisa salgada, um dia mais doce, assim, no geral, mas observe, esteja presente, ao beber um copo d'água, observa como essa água está entrando no seu corpo, como está a sua urina, né? Como está a sua respiração hoje, como está o odor do seu corpo. Esses pequenos sinais já vão falando pra gente como está o nosso terreno biológico e a gente precisa limpar esse terreno biológico, porque hoje estamos, né, é difícil manter ele 100% limpo, desafiador, vamos trocar a palavra, porque toda a alimentação é contaminada, eu tô comendo salada, mas é puro pesticida se você não for orgânico. Tô bebendo água morta, se for uma água que tá vindo da torneira da rua aí, que passa num filtro comum. Só não é uma água mineralizada, né, do jeito que a gente precisava tomar. Então, assim, precisamos estar atenta desse cuidado mesmo, colocar aí o nosso corpo
para estar mais saudável com as ferramentas que a gente tem, estar atento a isso. E o nosso campo emocional, aquilo que a gente permite que permaneça ou que entra no nosso campo emocional. Porque a doença física começa lá no emocional. Então, como o meu corpo vai estar, como as minhas emoções vão estar, que vão definir a minha saúde. Então, é isso. É observar o que o seu corpo está falando e estar atento ao que você está colocando para dentro do seu corpo. Físico, emocional, mental e também espiritual. Profundo. Eu não preciso nem falar nada. Mas assim, uma dica que eu dou é praticar atividade física, porque pra mim uma forma da gente lembrar de ativar a energia é através da respiração. Então, exercícios de alta intensidade, corrida, natação, yoga, Tudo que porque o yoga é intenso, tem muita gente que acha que yoga é só alongamento, tá completamente errado. Pilates também é outra questão que a pessoa acha que é clean, é fácil, mas são exercícios que te volta para dentro, te volta para o corpo. A corrida também é isso. Enfim, acredito que todos os esportes é uma forma de te voltar para dentro e ativar essa energia vital que é a respiração. A Vanessa complementou. Eu acredito que na medicina chinesa, né, a gente fala muito que o Qi, que é essa energia vital, ela surge através daquilo que nós ingerimos, ou seja, é a alimentação e a nossa respiração. Então, a respiração é uma prática que eu acho que a gente deveria trazer sempre mais, através da atividade física ou através de hábitos como a meditação, por exemplo, que fornece aí uma grande experiência, porque você realmente consegue olhar para dentro, né? E outra prática de bem-estar que eu queria dizer, que para mim fez muito bem, foi o autocuidado. Então, isso. Se olhar. Exato. Olhar e perceber o que eu quero melhorar em mim, seja na autoestima, em questão de beleza, seja em condicionamento, seja na minha relações totais, porque às vezes eu tô compartilhando de um ambiente que algumas pessoas não me fazem bem e tá tudo bem eu precisar deixar essas pessoas. Isso também para mim é um ato de amor próprio. Conseguem entender? Exatamente. Então eu acho que esse também faz parte do nosso bem-estar e são hábitos simples que a gente não para perceber quando a gente está desligado, entende? E o último é conectar com a natureza. Eu tenho feito isso com bastante frequência, a resposta é sim, é a coisa mais deliciosa do mundo. O único problema é que, assim como o esporte, ele vicia, mas é um vício gostoso, né? Apesar de que no final da semana a gente já tá assim, doido pra ir pro né? Mas é exatamente onde a gente recarrega também as nossas energias. E até química, como eu falei, cientificamente tem essa resposta, né? Então essas são as dicas que eu daria pra gente poder adquirir o bem-estar. Outro muito importante é amizade, terapia, falar. Não tem nada mais gostoso do que a gente soltar, ter com quem falar, ter com quem conversar. Isso pra mim é poderoso demais. E as suas redes, né? Isso, de apoio, né? Porque eu acho que é o principal, né? E assim, pra gente poder finalizar... A vontade de conversar o dia inteiro, né? Se deixar a gente vai emendando. Não chama a gente não bate papo sobre isso não, porque eu não vou sair dessa casa. Já era. Almoçar, tomar café da tarde, jantar e continuar conversando. Exatamente. Mas se quiser convidar a gente pro cafezinho na sua casa, nossa, papo, a gente tá indo, né? Partiu. Eu já tô borando já. Se tiver café... Ó, falar nisso. Não, café com água da torneira. Né? Não é bom não, né? Explica aí por quê. Né? Cheio de metal pesado, chaleiras, os né? Calcificar. Nós estamos aqui na Aurora da Pineal. Flúor, né? Cloro e tudo mais. E se for falar, é uma lista. Isso tudo calcifica a pineal. Isso aí dá outro podcast. E adoece o terreno biológico. Ou seja, não façam, porque não é saudável. Porque adoece, nos adoece. Enfim, então assim, pra gente finalizar,
uma frase de cada uma que nos movem. Nossa. Assim, te move pessoal, né? Vocês entenderam. Agora você apertou No nós. português, agora né? você- Até uma palavra. Como é que é? Uma frase? Pode ser uma Nossa. frase, algo que te move, algo que... Fudeu. Você não preparou, gente. Ela não contou que a gente ia perguntar essa frase. Isso aí, não Tem- fala. As TDAH aqui agora assim, qual das 1000 frases eu quero falar? que mais te impacta. Impacta. Vai lá, seja mais. Clara. Fala a sua então, pra gente se inspirar. Tá. Pensar. Jacob Patrick Oi? Ó, disse uma vez num podcast de Joel J. Peraí, que eu esqueci a frase. Deixa eu pegar minha Não, cola, eu peraí tenho que eu vou frase. lembrar agora, peraí. Lembrei. Deixe a vida viver por você. Agora eu não vou saber falar nada não. É. Depois eu deixo aqui escrita a Por minha quê? frase. Essa frase? Porque às vezes a gente tá emitindo um campo, um momento que a gente não tá vendo exatamente saída ou a gente não acha solução pro problema. E quando você vê, você tá com mais de um problema dentro de De um que virou que virou uma uma bolha. cascata. Isso. E se eu resistir a esses problemas, eu vou criando mais problema ainda. A partir do momento que eu paro e eu me permito falar, vida, me ajuda. E simplesmente deixar que ela condicione o caminhar, os problemas são resolvidos. Nossa, você Pelo fez lembrar menos, pra mim tá acontecendo, entendeu? Você está se experienciando isso. Eu tô experienciando isso e depois que essa frase entrou na minha cabeça, é um fato. Porque às vezes a gente quer resolver a solução, né? Já fazendo que já é... Você Pô, colocar já ação. fiz isso aqui e eu não tenho mais o que fazer pra... Para de Lembrei de resistir. uma frase, mas eu vou só Entende? olhar como é que ela é direitinho, que E essa quando você olha, eu posso falar a minha? pode. Então, tá bom. É uma frase que eu sempre eu me conecto muito com ela. É uma frase de Bert Hellinger, né? Quem trouxe a constelação familiar, né? O nosso mestre, Bert Hellinger. Ele falava que quando uma mulher decide curar-se, ela não cura somente a si, mas também a toda a sua linhagem. Então, Também. né, quando eu me coloco à disposição para a cura, isso reverbera, né? Então, não melhora só para mim, mas também para a linhagem inteira. E isso é, assim, transformador. É mágico. E é fenomenológico. É isso que eu Nossa! falo. Vocês só estão dificultando. Só martelando, né? E tem outra frase curtinha. Então fala. O essencial é simples. Às vezes a gente fica buscando e tá na simplicidade. Eu não vou lembrar, mas esses nomes vão lembrar que é uma frase que todo mundo fala, que uma mente desperta, ela nunca volta ao seu tamanho. É o Não, gente. quem que foi o Gente, eu não que lembro, descobriu tá? a energia? Esqueci o nome também. Tese? Não. Eu estudo isso e esqueci. Não, mas é Aí ele assim. ficou... Aquele cabelo branco todo. Einstein. O Einstein Einstein, fala, é, uma ele vez mesmo. que a mente Isso, está olha, isso que eu estudei essa semana. uma vez que a mente vai pra frente, né, que ela busca, que ela encontra conhecimento, ela não Nunca consegue volta. voltar mais pra onde É ela o estava. estado E é o que anterior, fala, conhecereis a verdade vos libertará. Depois que você conheceu a verdade, você nunca mais volta Ao que era ao antes. que era antes. Então, é o que eu tenho, é o que me marca, apesar de eu não lembrar, mas ficou essa mensagem no meu campo, entendeu? Eu te entendo. E uma outra que eu amo, que é assim, é o só por hoje, que é uma, né, do reiki lá, só por hoje. Você só tem o hoje, mesmo que você tenha que criar ferramentas para o seu futuro, mas você tem o hoje. Então, só por hoje eu estou triste, só por hoje eu estou alegre, só por hoje. Então, vivo hoje.
o agora. Então, quando você volta muito, o que eu tenho para fazer com isso aqui agora? É isso. Só por hoje. É. Real. Então, essa sim, foi o começo do meu despertar, porque a gente cria uma ansiedade muito pro futuro, de tudo que eu tenho que conseguir isso, que eu tenho que fazer isso. E aí, às vezes, eu não tô focada aqui, fazendo o mínimo que eu tinha que estar fazendo por hoje, para criar um futuro, né? E aí, só por hoje, ao invés da gente viver, a gente sofre. Sofre, porque a gente Isso é uma vive na atitude. aí a ansiedade, a ânsia Oh, de meu Deus. adquirir aquilo, né? A ânsia de conseguir aquilo, só que você não tá dando importância pro hoje. E olha como que é interessante, porque a neurociência, ela fala muito sobre o estado de condição da mente que nós podemos, tudo que a gente pensa, a gente traz para o momento presente. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele não sabe o que é real e o que não é real. Ele só sente. Ele só sente. E ultimamente, o que eu tenho pensado? Eu na praia, tomando uma cervejinha, pé na areia, caipirinha, água de coco, entendeu? E aí a sua E aí, por frequência isso tá que lá na a praia. pessoa fala, nossa, a Lara é tão elétrica, tão assim, ativa, mas por quê? Tá Estou lá, na ó. praia. Vou sofrer? Não vou. Ó, consciência. Agora, tem gente aí que tá, ai meu Deus, tá acontecendo isso. Você vai resolver? isso. Você tem um controle? Ai, agora o que eu vou fazer? E que não sei. Gente, vai. Just relax, my friend. Como diz o outro, né? Se não tem jeito de resolver, tá resolvido. Se você pode resolver, ele vai ser resolvido. E claro, passa, né, isso. gente? Gente, eu tenho aprendido. com Então, quando você consciência, olha pra né? aquela coisa assim, nossa, eu tenho que resolver isso. Aí tem dia, antes eu ficava assim, mas eu não vou conseguir resolver isso, você não me resolve. Agora eu já olho e falo assim, vai ser resolvido. Vai sim. Eu vou Isso. achar a forma de resolver isso aí. Isso aí. Pode dar merda? Pode dar. Antes eu vou Mas parar, Como vou que eu posso resolver? tirar um sono, quando eu acordar eu resolvo. O medo Claro que que vai não. acontecer, eu tenho que tirar de conta Isso. da minha vida. Lembrando sempre, né, da gente também ter essa noção básica né, da vida adulta É. e etc. Não e é tal. assim, né? Não é assim, foda-se que Flow. vai dar tudo certo. Não. Mas- Tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade. Isso, É responsabilidade. Mas a gente sabe que tem coisas Mas que não é dependendo do se nosso você alcance. começar a agir sem pensar, sem tudo, você vai estar sendo mais irresponsável do que Isso, cara. porque você está gerando uma série de consequências ruins. E como dizia Racionais, o pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusão. Não espere viver. Como é que é? Não espere viver. Espera aí que eu vou lembrar. Não espere viver. A B12 aqui da outra. Não. O pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusão. Não espere viver a sua vida. Caraca, eu sei a música de cor. Agora eu não tô lembrando. Coloca lá nos comentários depois. Isso. É isso. Né? Então, assim, pra gente finalizar, Mais uma frase que eu lembrei. manda brava. O Mário Cortella tem uma frase, vamos ver se eu vou lembrar dela toda, né? Grande também o cara. Mário Cortella, faça o melhor com o que você tem hoje, até você ter condições melhores para fazer melhor ainda. Nossa, essa frase é forte. Profundo. Né? Deixa eu vou tatuar toda ela. Lembrei a letra da música. Então canta pra nós pra finalizar. O pensamento é finalizar. a força criadora. O amanhã é ilusão. Não espere viver. Peraí. Ah, meu Deus. Não espere. Caraca, cara. Você tava falando. Veio e sumiu. O pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusão. Não espere viver. Então canta do Charlie Brown. Pensamento é só uma questão. Não, cara, eu queria. Ela vai esquecer mais ainda do negócio que ela tentou. O amanhã é ilusão. Só os loucos, Não sabe? espere viver sua vida. Porque o amanhã, porque o pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusão. Não espere viver. Gente. Vai nos comentários depois. Vai dar tudo certo. E é isso. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Não saiu online, mas saiu. É isso que Isso que é importa. importante, fazer o melhor com o que você tem hoje, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Nossa! Nossa.